Tá gravando? Tá gravando. Bem-vindos a mais um Fun with Books. With Books. A gente ficou um tempão sem gravar por pura preguiça. Janeiro e fevereiro é difícil. Eu acho que o sol, o calor, tira a vontade da gente fazer qualquer coisa. Não coloca a culpa no mês. A gente ficou com preguiça. Tá, ok. E a gente esqueceu uns dias também. Sim. Mas hoje a gente resolveu gravar e a gente vai falar... Também a gente ficou com preguiça de pensar num tema. As pessoas não acharam assim que a gente é terrível. E eu acho que a gente não vai sempre conseguir um tema. Na verdade, eu pensei num tema um tempo atrás, não consegui bater as nossas leituras com o tema, daí a gente não gravou, daí a gente esqueceu, daí depois a gente ficou com preguiça de pensar num tema, então a gente decidiu que não terá tema. Não, vamos só falar dos livros que estamos lendo, que eu acho que é o melhor tema que tem. Vamos falar de livros que a gente gosta. Uhul! Eu vou falar dos livros, alguns dos livros que eu li este ano já. E não são exatamente livros que eu gosto, porque eu li e depois que eu li, daí eu decido se eu gostei ou não. Ok. Tá. O primeiro livro sobre o qual eu vou falar é O Gigante Enterrado. Como eu cheguei a este livro é uma história interessante, ou não, mas eu vou contar. Eu postei uma foto do livro do Mia Couto e o livro do Onjak no Instagram, e uma amiga minha, que é uma grande leitora, a Vika, perguntou se eu queria trocar ou se eu emprestava e tal. Eu disse, trocar pode ser uma boa ideia, né? Daí ela me ofereceu este. E assim, eu tava namorando este livro há um tempo, mas eu tinha um pouco de medo dele, porque eu achava que ia ser muito triste. E então, ele tem o quê? Bom, o autor tem sua fama de dramalhões, né? São 400 páginas e eu pensei, eu não sei se eu vou aguentar 400 páginas de tristeza e tal. Mas como o livro me foi oferecido na troca, eu disse, sabe de uma coisa? Vou ler, né? E é um estilo meio diferente para esse autor. O Kazuo Ishiguro, ele é japonês, mas ele cresceu na Inglaterra. Ele é japonês? Eu achava que ele era nascido na Inglaterra. Ele nasceu no Japão, porque ele nasceu no Japão, tá. E foi pra Inglaterra pequenininho, assim. Ele é praticamente um inglês, mas... Sim. Então ele se aventurou na fantasia, e eu gosto muito de fantasia neste livro. E a história se passa na Inglaterra logo depois do fim do reinado de Arthur. Eu adoro também a história do rei Arthur, é uma coisa que me levou a querer ler este livro. E tem... os dois personagens principais são um casal, a Beatriz e o Axel. Eles são bem idosos e eles resolvem ir atrás do filho deles, que eles não veem há muito tempo. Só que assim, tem uma névoa no lugar, que faz as pessoas se esquecerem das coisas. Então eles também nem lembram direito por que eles não veem o filho deles há tanto tempo. Às vezes eles mal se lembram do rosto dele e tal. Mesmo assim, eles decidem ir atrás do filho. E no meio do caminho eles vão encontrando outras pessoas, encontram um menino que ia ser morto, eles são bretões, eles encontram esse menino saxão, encontram um guerreiro saxão e encontram o Gawain, um dos famosos cavaleiros do Arthur. E cada um tem um objetivo nessa história. Os dois, na verdade, só queriam encontrar o filho no começo da história, né? No fim, eles acabam vivendo uma aventura juntos. E eu acho que se eu contar mais muita coisa vai ser spoiler. Mas o livro ele é muito bonito. Ele é triste, mas ele não é tão triste como eu imaginava. Não é algo assim de ficar deprimido e cortar os pulsos. É um livro muito bonito e é um livro que eu não conseguia largar. Eu queria ler, saber o que aconteceu. Gostei muito da vibe dele, gostei muito do jeito da narrativa. Então eu recomendo muito. É um livro que eu tinha medo de ler, mas como ele me foi oferecido, eu li e adorei e super, super, super recomendo.
É um livro que com certeza vai entrar na minha lista para ler, até porque histórias arturianas têm um lugar muito importante no meu coração. Fazendo um improviso aqui de tema, né? Brumas de Avalon. Brumas de Avalon. Da Marion Zimmer Bradley. Quando eu era adolescente, eu li. Provavelmente foi uma das primeiras grandes obras de fantasia que eu li. E eu acho que foi o que realmente me puxou para o gênero. Eu tive a incrível sorte, eu te contei isso, de ter lido Brumas de Avalon como livro de colégio no segundo grau. Gente, isso foi incrível. Eu fui xingada por ler Brumas de Avalon no colégio. Eu deixava o livro embaixo, assim, da classe. E ficava lendo e meus professores me xingavam. E foi maravilhoso. Eu acho que Brumas de Avalon foi um dos primeiros livros que eu li que eu realmente me senti transportado para dentro do livro. Aquela sensação de que você está lendo não só um livro, não só algo que alguém fez, mas algo que te leva para um outro mundo, que te mostra uma outra realidade. E que passa aquilo tudo. Tu falou não só um livro, mas tipo, é o que os livros geralmente fazem, né? Te levar para outro lugar. Sim, mas a impressão que eu tenho é que antes de Brumas de Avalon eu não tinha essa noção. Claro, eu tinha lido muita coisa antes de Brumas de Avalon. Um outro livro que me marcou, por exemplo, antes de Brumas, foi os livros da série Vagalume, né? O Escaravelho do Diabo, Esfarion principalmente. E que, sim, eu adorei esses livros, eles nunca conseguiram me transportar para uma outra realidade completamente como a Marion Zimmer Bradley fez em Brumas de Avalon. Então, histórias arturianas até hoje têm um lugar muito importante para mim. Eu com certeza vou ler isso aí. E, bom, depois que eu li este livro, eu fui ler A Cozinha da Revolução. Eu não sabia nada sobre o autor, nada, mas às vezes eu gosto de entrar numa livraria, ver algum livro que eu acho interessante. Às vezes eu procuro de algum lugar sobre o qual eu não sei muita coisa. E eu me dei conta, eu acho que eu nunca tinha lido um autor chinês, eu já tinha lido livros sobre a China. Se eu não me engano, é o primeiro autor chinês que eu leio. E o que eu vou falar sobre esse livro? Esse é um livro muito, muito, muito maluco. Eu tava com medo que esse fosse triste. Não, ele é melancólico, mas não é triste. Esse livro é extremamente triste. É horrivelmente triste. Como é que eu vou explicar? O livro é maluco, são várias histórias interconectadas, todas são muito tristes, e elas vão num crescendo de bizarrice. Eu gosto de histórias bizarras, então ele é legal por isso. Só que é tão triste que a experiência não foi tão agradável. Tipo, é um bom livro, mas é muito triste, entende? Sobre o que são as histórias? Qual é a premissa do livro? É a China, anos 90, por aí, tá? Então, são dois amigos, um deles é um escritor, o outro é um doador de sangue. E eles se encontram toda semana para conversar. O escritor é extremamente frustrado porque ele tem que escrever aquilo que o governo pede para ele. Ele é um funcionário público. E só que ele fala pro amigo dele sobre as histórias que ele gostaria de escrever, que são inspiradas em pessoas que eles conhecem. Então, por exemplo, tem um cara que é dono de um crematório. Essa história eu achei ela, tipo, a pior, assim. Tem uma atriz que é... ela é toda, como eu sou romântica e não sei o que, ninguém me ama, então ela faz um espetáculo, e o espetáculo é um suicídio. E todo mundo sabe que é um suicídio, as pessoas vão ver, assim, é uma coisa meio demente. E por aí vai, são várias histórias, acho que são umas 4, 5. E são todas muito tristes, e daí acaba o livro. Mas é muito interessante. Dá pra notar que o autor, ele não mora mais na China, obviamente. Eu acho que talvez ele não teria conseguido publicar esse livro morando lá. Ele mora em Londres. E é uma crítica muito grande à China, isso dá pra entender, sabe? É uma crítica muito grande como o país, não é bem hoje, mas como o país era no final do século passado, não mudou muito. Eu recomendo, mas assim, é pesado, não foi uma leitura simples por causa disso, mas é uma experiência e a leitura também é para nos dar experiências, né? Sim. Eu gostei muito.
da experiência, embora às vezes eu li assim... Ai. É que nem ler os livros do Hosseini. Sim. Eu adoro, mas eu detesto, porque é muito triste. Seguindo nesse gancho, tu vai falar do outro livro agora? Não, pode falar. Então eu sigo nesse aqui. Seguindo nesse gancho de cultura de outro país, que a gente vai aprendendo um pouco com o livro, eu li esse ano o Deixe Ela Entrar. Né? Sim, do sueco, do Jon, como é o nome dele? Jon Ajvide Lindqvist. Tu não tá com o livro aqui pra mostrar? Eu tô com o livro aqui, vamos buscar o livro. Então, o livro é este aqui, tá? Deixa Ela Entrar, do Jon Ajvide Lindqvist. Ele é sueco. E cresceu numa cidadezinha subúrbio de Estocolmo, na cidade chamada Blackberg. E o livro todo se passa nessa cidadezinha. É um livro de terror, na verdade, é uma história de vampiro. Vou falar um pouco mais da história do livro depois. Mas pegando o gancho da história do livro da Cozinha da Revolução, foi um livro interessante para ter um pouco de insight do que era a vida num subúrbio da Suécia. Anos, o que? Os 70? Anos 90. 90? Anos 90, Não, anos 90. Uhum. O livro, ele é... Aliás, o livro, ele passa muito disso da cultura dos anos 90 também. Eu acho bem interessante. Questões de bandas, tendências da época, o que estava acontecendo. O livro se desenrola, tem toda uma questão de uma possível invasão russa na Suécia naquela época, que nunca se concretiza, mas de fato isso aconteceu. Então tem todo esse link histórico. Eu achei muito interessante, né? Ainda mais de um país como a Suécia, que a gente às vezes tem uma ideia muito perfeccionista do lugar. A Suécia deve ser o país mais maravilhoso do mundo, a vida de todo mundo lá é muito boa e acho que não é bem assim, né? Claro, é um livro de ficção, mas o tipo de vida, o tipo de problemas relatados no livro ali, dá pra entender de que sim, provavelmente é o tipo de coisa de que muita gente na Suécia passa. Uhum. A impressão que eu fiquei da descrição de Blackberg, que ele fez no fim das contas, é de que o lugar não é muito melhor do que uma Canoas da vida. É um subúrbio de uma cidade maior, da maior cidade do país, Estocolmo. Um monte de gente de classe média, o pessoal que vai pro trabalho em outros lugares, leva uma vidinha mais ou menos. A família do personagem principal, do Oscar, parece ser bem classe média para baixo, assim, tipo, vive mais com apoio do governo do que com meios próprios. E enfim, eu achei bem interessante esse insight da cultura, do que era a vida de uma pessoa normal na Suécia nos anos 90. Talvez a coisa tenha melhorado um pouco de lá pra cá, né? Mas sobre o livro ele é uma história de vampiro, né? O personagem principal ele é o Oscar, ele é um garoto de 11, 12 anos, se não me engano, quando começa o livro. E ele encontra uma garota, a Eli, que na verdade não é uma garota, mas isso é um dos detalhes do livro, que ela nunca fica bem explicado. Mas ela é um vampiro, ela se alimenta de sangue humano. E este é um dos livros mais... Não vou dizer assustador no sentido de que você toma um susto ou você se assusta com o que está acontecendo, mas ele é aterrorizante no sentido de repulsivo. Ele provavelmente é um dos livros mais repulsivos que eu já li. E o personagem vampiro, assim, não é 1/10 do motivo da repulsa do livro. Que interessante isso, né? É um livro de terror em que o vampiro não é muito motivo do terror. São as pessoas? São as pessoas. Por exemplo, a vampira, a Eli, ela é uma criança, na verdade. Ela tem a aparência de uma criança. E para se alimentar de sangue, ela precisa que alguém vá buscar corpos para ela se alimentar. Ela não sai muito, ela só sai de noite. Enfim, ela prefere ter alguém para fazer isso para ela. Quem faz isso para ela, na maior parte do livro, é um cara que é pedófilo. Um ex-professor. Então tem toda essa questão de, ela manipula ele através da pedofilia do cara para conseguir isso. E outras coisas. Então, assim, tem todo tipo de criatura detestável nesse livro. Ele deve ser pior que esse meu da China. Ele é... E eu falo isso como mérito do autor. O autor, eu acho que ele quis escrever um livro que explora esses temas nojentos e repulsivos, e ele realmente consegue fazer isso. Ele põe um personagem que é um monstro, que é um vampiro, e olha,
ele tá longe de ser o pior do livro. Eu não vou dizer que ele é bom, porque... Se bem que esse não é o primeiro livro que trata disso, né? Eu tava me lembrando do Frankenstein, Sim. que é exatamente isso, né? O monstro não é um monstro. E ele faz isso de forma muito boa. Eu recomendo o livro, realmente. Eu sei que esse livro, depois ele foi adaptado para filme. Olha só. Na própria Suécia, tem um filme sueco, com o mesmo título do livro. E depois recebeu uma adaptação para Hollywood também, uma adaptação americana. Atores novos, enfim, trama nova. Eu não assisti nenhum dos filmes, tá? Então não sei se eu recomendo os filmes. Sim. Mas o livro é bom para quem gosta desse tipo de história. É uma história pesada, mas recomendo. Realmente é uma boa história de terror. Tá me passando a bola? Tô te passando a bola, sim. Como eu tinha lido aquele livro, A Cozinha na Revolução, que eu achei bem pesado, um dia a gente tava passeando, eu tava acabando de ler esse livro ainda, e eu vi este livro aqui numa livraria. Eu comprei pela capa, tá? Eu achei que podia ser interessante, que podia ser algo leve, engraçado, e realmente é. Eu não vou dizer assim, não é um livro maravilhoso, um livro brilhante, não... É uma fábula, é uma história de uma vaca que descobre o que acontece com as vacas na fazenda. Ela resolve fugir para a Índia, onde... As vacas são sagradas. E ela conhece um porco que quer se mudar para Israel, para não ser comido, e um peru que quer ir para a Turquia. A piada funciona em inglês, não funciona... Sim. A pessoa que traduziu esse livro foi brilhante, tá? Porque ele é cheio de trocadilhos e a maioria dos trocadilhos deu muito certo. Eu vou até procurar o nome de quem é a tradução. Onde é que tá? Eu não acho. Tradução... Renata Petengil. Parabéns, Renata Petengil. Ficou muito tri, porque dá pra ver onde é que estão os... Sabe o que me lembrou? Eu tava pensando depois, me lembrou um pouco os livros da Lígia Bojunga Nunes que eu lia quando era criança. Ela tinha, eu me lembrei muito do... Bruxonilda? Não, ela não é da Bruxonilda. Não, tá confundido. É uma autora brasileira de literatura infantil, infanto-juvenil, e ela tem vários livros, um dos mais famosos é Os Amigos, que são essas fábulas de animais, e me lembrou um pouco... os livros da Lígia Bojunga Nunes. Eu não entendi muito se esse livro é para adulto ou para criança. Eu acho que é... Eu não sei. Ele tá aqui como infanto-juvenil, mas eu não sei, tá? Eu acho que não é. E assim, não é um livro... Oh, meu Deus, que livro maravilhoso, super comprem e tal. Mas foi divertido. Ele é super curtinho, um livro de ler num dia. Eu li em 2 dias. E ele tem até ilustrações. As ilustrações são do David Duchovny? Não. Tem uma ilustradora aqui. É a ilustração Natália Balnová. Deixa eu mostrar. Da vaca descobrindo o que fazem com as vacas no matadouro, olhando TV. Mas foi divertido, foi uma leitura divertida, assim. Foi bom pra... limpar o sistema. Eu não sei se eu recomendo. Eu não sei. Mas foi divertido. Assim, ó. É um grande livro, não. Eu me diverti lendo, sim. É meio um pouco diferente, ao contrário desse aqui. É um bom livro, eu acho que é um ótimo livro. Eu me diverti lendo, não. Já O Gigante Enterrado, pra concluir, é um bom livro? É. Eu me diverti lendo, sim! Melhor tipo de livro. Enfim, todos são experiências, na verdade, né? O Deixa Ela Entrar, eu não sei se eu posso dizer que eu me diverti lendo o livro, mas eu gostei de ter lido. Gostei mesmo. Realmente é um livro excelente. Tu quer falar de mais algum? Não, é o que eu tinha pra falar hoje. Então, era isso. Acho que era isso, gente. Obrigado, até a próxima.